você, ouvinte da Band News, já convidando você a acompanhar a transmissão no YouTube da nossa emissora. É muito fácil o YouTube da Band News Difusora, porque nesta quinta, no Exclusiva, programa de entrevistas e debates da Band News Difusora, a jornalista Rosane Carvalho traz a seguinte abordagem: o que esperar das eleições de 2026. Boa tarde, Rose. Apresente seus convidados para a nossa audiência aqui. Lembrando que pode mandar mensagem e participar pelo 993519370. Boa tarde, Rose. Ricardo, boa tarde para todos os ouvintes e as ouvintes da Band News Difusora. Começa agora o segundo episódio do Exclusiva de 2026 e a gente tinha que tratar assim, começar de eleição, porque esse é um ano eleitoral. Hoje nós temos aqui no estúdio o ex-deputado federal, pré-candidato ao Senado pelo PT, Marcelo Ramos, o ex-superintendente da SUFRAMA e pré-candidato a deputado federal. Ele já confirma se é federal ou Senado, já para a gente que na entrevista, Coronel Alfredo Menezes. E o professor Afrânio Soares, que é pesquisador, que representa aí a Action, pesquisa de mercado, cientista político e sempre uma presença constante nos nossos programas aqui, que avalia a eleição. Então, hoje nós vamos comentar sobre as eleições de 2026, como eu disse. Estão cada dia as articulações estão cada vez mais quentes nos bastidores, né? E é um ano decisivo, não só para o Amazonas, para o Brasil também. Penso que nós vamos votar para presidente da República, para Senado, para governo, para deputado estadual e federal. Então, tanto país como Estado passam por uma política polarizada, possuem desafios persistentes e vários outros fatores que desenham o cenário eleitoral. A corrida já está a ponto de começar com a janela partidária, abrindo em março, e os parlamentares dando os primeiros passos reais para o 4 de outubro de 2026. A nível nacional, nós vimos as pesquisas recentes que o presidente Lula conseguiu estancar sua desaprovação e aparece à frente dos principais candidatos da direita. O candidato lançado pelo ex-presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, seu filho, também consegue uma certa estabilidade nas pesquisas mais recentes divulgadas. E aqui no estado do Amazonas, o senador Omar Aziz figura entre favoritos para governo, mas há nomes que, inclusive, não declararam estar disputando esse cargo, mas despontam também como favoritos, nomes com menos rejeição que o Omar Aziz, que é, por exemplo, Alberto Neto. Vamos tratar disso hoje também. E, para o Senado, um cenário ainda incerto em função de a gente não saber se o Wilson Lima, por exemplo, vai ou não disputar o Senado e tudo mais. Vamos tratar de tudo isso. Eu convido você a ficar com a gente até o final do programa de hoje. Quem gosta de acompanhar por imagem, vai clicando lá no YouTube, vai curtindo a página, vai compartilhando esse conteúdo. E eu devo adverti-los que eu pedi da produção um programa mais sereno, que eu pudesse ter muito controle, porque minha garganta não está boa ainda. E aí, eis que me apresento duas pessoas bem calmas, bem tranquilas, Alfredo Menezes e Marcelo Ramos, professor Afrânio. O que o senhor achou dessa mistura de hoje? Bom, eu queria dar uma boa tarde, saudações a todos, um feliz ano novo, Rose, Ricardo, meu amigo Menezes, meu amigo Marcelo Ramos, aqui é uma honra estar dividindo a bancada com vocês. Eu achei a escolha, eu achei ótima, não tenho nada, não faria nada melhor do que você fez, sinceramente. Acho que são dois legítimos representantes de suas ideologias, né, posicionamentos ideológicos políticos, e acho que aqui nós vamos ter aí uma entrevista muito, muito legal, como já tivemos antes aqui, entre esquerda e direita, e analisando os cenários aí para 2026, que é esse ano, tanto o cenário local quanto o cenário nacional. Muito bem, eu já vou começar cumprimentando o Marcelo Ramos e pedindo a avaliação dele. Vamos tentar falar de todos os cenários das disputas, que é para o presidente da República, para governo, para Senado, para deputado federal e estadual também. Vamos ver se cabe todo nesse tempo. Mas vamos falar de presidente da República, esses dois cenários que a Quest aponta para o presidente Lula, mas também para o indicado do presidente Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, nas últimas pesquisas. Bem, Rosane, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, ao Afrânio, ao Menezes. Eu quero dizer que para mim é sempre uma alegria ter espaços de contraditório, ter espaços de quem pensa diferente, mas que o debate seja tratado de forma respeitosa. Para mim é uma alegria que o Menezes esteja aqui, diferente do Alberto Neto, que foge de mim igual o diabo foge da cruz. O Menezes topa. Eu vou fazer esse corte e vou publicar no meu Instagram para ver se o Alberto Neto vai fugir mesmo. É isso. Todo mundo já tentou, mas ele corre de mim igual o diabo corre da cruz. Não sei por que tanto medo. Eu quero conversar com ele sobre as emendas Pix dele, quero conversar com ele sobre o orçamento secreto,
Quero conversar com ele sobre por que não tem obra nenhuma no Amazonas que seja decorrente de tanto dinheiro que ele recebeu como deputado federal. Acho que é uma oportunidade para ele esclarecer, né? Entre outras coisas. Mas, Rosiane, eu penso que... Eu estava até conversando com a Frânia aqui nos bastidores e eu, por dever de ofício profissional, faço muita análise de cenário para empresas, para associações empresariais. E eu sempre parto da premissa de comparar janeiro, antes eu comparava novembro de 24, de novembro de 25 com novembro de 21. Agora eu comparo janeiro de 26 com janeiro de 22. Janeiro de 22, o presidente era Bolsonaro, e o resultado da pesquisa Quest era 48% Lula e 35% Bolsonaro. Parecia que era uma eleição resolvida. E efetivamente não era. Tanto que o segundo turno foi muito parelho e a diferença foi muito pequena. O que significa que o que nós temos hoje é uma fotografia, não é o final do filme. Ainda tem muitas cenas desse filme até a eleição. Vou dar um exemplo. A pesquisa publicada agora, ela ainda não pega o efeito da isenção de imposto de renda até 5 mil e do desconto até 7 mil. Porque quem recebe ainda não recebeu o contra-cheque. Então, ainda não recebeu o contra-cheque com aquele dinheirinho a mais. Eu acho que a posição do presidente Lula, em comparado com a posição do presidente Bolsonaro, na mesma etapa da eleição anterior, é uma posição bastante confortável. O crescimento do candidato Flávio Bolsonaro é um crescimento natural, porque quem quer que seja candidato contra o presidente Lula vai ter por volta de 40%. Como quem quer que fosse o candidato contra o Bolsonaro naquele momento ia ter, no mínimo, 40%. Então, acho que o cenário hoje, a fotografia de hoje, é uma fotografia muito positiva para o presidente Lula, não só pelos números, mas também pelo cenário macroeconômico do país. Você pode repetir os números em comparação à situação do presidente Bolsonaro naquele início do ano eleitoral passado? Quest de janeiro de 2022. Lula 45, Bolsonaro 38. Bolsonaro era o presidente, Lula era o candidato de oposição. Quest de janeiro de 2026. Lula 44. Lula 44. Bolsonaro de segundo turno. Flávio Bolsonaro, 39, 38. 38. Então, o Lula é o presidente. Então, assim, um cenário muito mais positivo. 45, desculpa. Contra o Flávio Bolsonaro 45, foi 45, para o Lula a 38. Então, um cenário invertido. Então, olha lá, janeiro de 22, o candidato de oposição com 45 e o do governo com 38. E agora o candidato do governo com 45 e de oposição com 38. Então, uma eleição aberta, agora o cenário para o presidente Lula é um cenário extremamente positivo. Mas, mesmo parecendo que há parâmetros parecidos, há circunstâncias diferentes. Né? Mas eu já extraí isso também da opinião de todos vocês, e do professor Afrânio também. Vou chamar o Coronel Menezes. Eu vou já puxando aqui pelo Coronel Menezes, quero ver a sua opinião a respeito dessa questão, mas as circunstâncias diferentes é que Flávio Bolsonaro não é um nome que está há tanto tempo quanto estava o Lula como pré-candidato naquela ocasião. Esse é um dos fatores. E a esquerda tem um nome, me parece, né? Assim, a direita tem mais nomes, naquela ocasião o Bolsonaro era o único candidato da direita. O que isso pode representar de diferente para esse ano de 2026? Muito boa tarde, Rosiane. Cumprimentar também o professor Afrânio, cumprimentar aqui o nosso eterno deputado federal, Marcelo Ramos, a quem a gente respeita. Marcelo, você sabe disso. Respeito muito sua trajetória, sua militância, porque ela não é de agora, ela tem um passado, né? Tem um presente, né? Ela é orgânica e é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo de política, conhece muito bem os movimentos do Estado e também lá em Brasília, porque chegou de uma maneira muito, eu diria até assim, meteórica, né, a condição de vice-presidente da Câmara. A gente tem que respeitar isso no primeiro ano de mandato, é muita coisa, e ela levou o nome do nosso Estado. E cumprimentar também todos os ouvintes aqui da Band News Difusora. Eu vejo a coisa da seguinte maneira: o Marcelo colocou muito bem, é uma fotografia de momento, o Afrânio já colocou os números, tem realmente essa situação do Flávio, que ele não tem a mesma capilaridade que o presidente Bolsonaro,
o perfil dele era um perfil diferente, ele já estava se preparando para ser senador pelo Rio de Janeiro, e de repente, com tudo isso que aconteceu, e você que está me escutando sabe do que a gente está falando, ele foi alçado a essa condição. E, nesse momento, a gente tem que analisar a conjuntura, repito, internacional, a conjuntura nacional. O presidente Lula, ele tem as suas vantagens por estar no governo, então tem lá, como também tem o outro lado, que é uma certa rejeição pela parte negativa que o governo tem, a gente deve discutir aqui. E o Flávio, ele está crescendo, que é natural, Agora a gente tem que colocar nesse enredo também a situação do mundo como um todo e dentro desse contexto da América do Sul, com esses ventos de mudança que estão acontecendo. Nós já temos aí um pouco mais da metade mais um dos países do continente rumando para a direita. Então, acho que isso aí tem que ser considerado. Obviamente que, eu diria assim, se o Flávio Bolsonaro fosse ou tivesse sido esse candidato há uns 3 meses antes, professor Afrânio, dele ter sido, digamos assim, escolhido pelo presidente, ele já poderia estar um pouco mais à frente. Mas 3 meses antes da data da escolha, o que se estava visualizando era a candidatura do Tarcísio que estava sendo construída. Então tem esse... Que ainda não está fora do jogo. Não está fora do jogo. Eu também concordo com você. Tá? Então, diante disso, eu vejo que muita coisa ainda vai rolar, pelo menos até março. Muito bem. Quero ouvi-lo mais a respeito das condições aí dos candidatos, mas vamos chamar o professor Afrânio. Professor, os dados que estão postos na mesa, qual é a sua avaliação? Então, é importante destacar, por exemplo, que o Flávio entrou, vamos comparar da Quest, que saiu recentemente, saiu ontem, né? A pesquisa. Em agosto, Menezes, de 2025, numa simulação de segundo turno, contra o Lula, ele tinha 32% e o Lula 48%. Numa simulação de dezembro de 2025, e aí já avalizado pelo pai, o Lula cai para 46 e ele sobe para 36. 4 pontos a mais. 4 pontos a mais. No resultado de janeiro, que é esse mais recente, que saiu ontem, o Lula tem 45 e o Flávio 38. Ele cresce mais 2 pontos aí. Então, o movimento do gráfico parece que forma um encontro mais adiante, mais próximo disso aí. E acho que representa muito esse posicionamento também ideológico, porque nos outros cenários onde tem um candidato de direita diferente, vou dar um exemplo aqui do Tarcísio de Freitas, que já vem sendo testado há bastante tempo pela Quest. Olha só, o Tarcísio sai em dezembro de 2024 de 26%. Em janeiro de 2025 já assume uma posição de 34%. O Lula cai de dezembro de 52%, simulação de segundo turno, tá? De 52% para 43%. E mantém esse teto, é o que eu falava com o Marcelo antes, aqui nos bastidores, eu perguntei o que ele achava desse aparente teto que a gente viu nas pesquisas da Quest, que vai de 42 a 46, 43 a 46. E com o Tarcísio já chegou a ter, em maio de 2025, um empatizão técnico inequívoco, que foi 41 a 40 no caso. Nesse último resultado, o Tarcísio vem com 39 e o Lula com 44, uma diferença de 5 pontos, é a menor diferença. A do Flávio é maior, né? 38 a 45, então é maior, e a dos demais também. Mas me parece assim, que existe realmente uma polarização em bloco, tá? Então, a direita está parecendo apoiar em doses proporcionais, tá? Porque quando a gente vai ver a simulação com todos os candidatos, a gente vê que, dependendo do nome, vou dar um exemplo aqui, Renan Santos, que é do MBL e tal, foi desse partido Missão. Ele aparece com 20... Vai jogar o quadro na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube? Isso é importante também. Ajuda aí, Thiago. Então, ele tem 26
e aumentam os brancos e o Lula 46. Exato, esse aí é a última coluna, só para usar como exemplo. Ele tem 26, o Lula 46, e aumentam, assim como no cenário 6 também, que foi contra o Aldo Rebelo, do Democracia Cristã. Aliás, o Aldo Rebelo é da esquerda, né? Ele vem da esquerda, ele foi inclusive ministro do Lula e historicamente milita na esquerda. Depois o Marcelo pode até falar sobre isso melhor. Então você vê que aumenta para 24% o número de pessoas que votam branco e nulo. Então, significa que são eleitores de outros candidatos testados que não tolerariam esses dois nomes aí, como alternativa, tá? Que é isso que faz com que, não são os indecisos permanecem os mesmos 4% em todos os cenários. O que aumenta são os brancos e nulos. O que mostra uma condição, quando eu voto branco ou nulo, eu estou me revoltando, entendeu? Eu estou dizendo, não quero saber dessa alternativa. Então, no caso aí, você vê que o Tarcísio de Freitas, já pré-candidato há um bom tempo aí, há mais de um ano, ele foi alcançado rapidamente pelo Flávio Bolsonaro, isso que mostra a elasticidade do Flávio. Mas todo mundo tem um teto, então tem que ver até onde vai nisso aí. Agora, professor, uma questão que está posta, assim, nós temos quantos candidatos ali que não vão ficar, né, assim, porque eles estão no mesmo campo de direita para ser o candidato bolsonarista, além do Flávio, o Tarcísio, vamos colocar o Ratinho também, o Zema, o Caiado. Não, mas a questão é simples. Se for Flávio, tirando o Tarcísio, todos os outros vão ser candidato a presidente. Era uma questão óbvia. Aí eu tenho que ver o primeiro turno, né? Por que é uma questão óbvia? Porque o DNA do Centrão não é de eleger presidente. O DNA do Centrão é de eleger grandes bancadas para chantagear quem quer que seja o presidente. E acontece que se o Centrão se aliar com o Lula ou com o Bolsonaro no primeiro turno, ele vai dizimar as suas bancadas. Vamos pegar um exemplo. O PSD com o Bolsonaro não elege ninguém no Amazonas. Com o Lula não elege ninguém em Santa Catarina. O republicano com o Bolsonaro não elege ninguém em Pernambuco. Com o Lula não elege ninguém em São Paulo. Então, se o candidato não for o Tarcísio, e não será, por um motivo simples, o Bolsonaro precisa manter o legado em torno do nome da família dele. Quando o Tarcísio virou o candidato do Centrão, ele deixou de ser o candidato do Bolsonaro. Porque se ele ganhar a eleição, o Tarcísio vai governar com Ciro Nogueira, com Kassab ou com Bolsonaro? É óbvio que com Ciro Nogueira e com Kassab, que era quem estava construindo a candidatura dele. Quando ele tomou esse caminho, ele se inviabilizou como candidato do Bolsonaro. E sem ser candidato do Bolsonaro, a chance dele é zero. Então o candidato será o Flávio, o Ratinho será candidato, o Caiado será candidato, porque não interessa. O Zema pode até não ser, porque o novo é nada e nada continuará sendo. Mas o PSD e o União e o PP precisam formar bancada. E eles têm dificuldade de formar bancada se embarcarem no palanque do Lula ou do Bolsonaro. Então eles lançam candidato e, na verdade, nos estados, cada um vai fazer o que quer para viabilizar as suas bancadas e negociar com quem quer que seja o próximo governo. Negociar a partir do segundo turno. Isso é do DNA do Centrão. Então, isso é uma pontuação importante do Marcelo Ramos em função de esses candidatos estarem ali disputando, até o momento, né, a entrada do Flávio, a chance de serem um candidato bolsonarista e na possibilidade de, somando essas pontuações deles, o número está acima da quantidade de intenção de votos do presidente Lula. Então, são candidatos que têm conexão com a direita. Até porque, se não tiver acima, o Lula ganha no primeiro turno, você. Sim. Porque ganhar no primeiro turno é ter mais do que a soma de todos os outros. Mas há um cenário que coloca o bolsonarismo, em que pese todas essas questões, e ainda mais a gente estando aqui em Manaus falando, com uma representatividade muito grande no início de um ano.
Claro. de eleitoral. O que pareceu na simulação de segundo turno foi que o Tarcísio angaria a simpatia da direita e passam a votar nele, porque quando, no cenário de primeiro turno, não sei se o pessoal pode colocar aí... Do primeiro turno? Esse que é. Do segundo. Não, do primeiro. Ah, do primeiro. Esse aí mesmo. Você percebe no cenário 1, onde estão os dois, é como se viessem todos, inclusive o Tarcísio de Freitas, que ele fica com 9%. E o Flávio Bolsonaro com 23%. Tá em Porque qual o página? Tarcísio sem o Está Bolsonaro na não existe página nacionalmente. 30. Ok, mas vamos falando aqui enquanto a O produção... Tarcísio sem o Bolsonaro não existe nacionalmente. Eu O concordo. Flávio existe pelo sobrenome Bolsonaro. Acabou. Mas Então, essa é a realidade. Uma coisa é a nossa vontade. E eu tenho muita vontade que o Lula ganhe no primeiro turno, como o Menezes tem vontade que o Bolsonaro ganhe no segundo turno. Outra coisa é você fazer análise política. A eleição tende a ser uma eleição de 2 turnos, com o Lula virando em primeiro e o país polarizado no segundo turno. Essa é a tendência hoje, da fotografia de hoje. Mas daqui até a eleição vai acontecer muita coisa. Agora sim, se fosse para o Marcelo, eu ia perguntar, mas poderia ser pior para o Lula se o cenário tivesse sido ainda aquele antes da taxação do Trump. Aí, como é para o Menezes, o Coronel Menezes, eu vou perguntar, poderia estar melhor para o bolsonarismo não fosse aquele episódio da taxação do Trump e a repercussão aqui, né, presidente, o Coronel? Obrigado. Presidente municipal do PP, né? Não sei, sabe, eu acho que essa parte aí já foi sublimada, sabe, Rosa? A realidade é uma só. Hoje, a gente tem que conduzir, apesar de fazer as devidas análises, mas uma coisa é certa. Eu falei isso hoje lá na Jovem Pan. 95% de chance hoje, professor Afrânio, o Marcelo concorda com o que ele acabou de falar, essa é a chance de que o Flávio se mantenha candidato e acabou, e vai ser por aí mesmo. E o Tarcísio, ele tem 5%, porque ainda tem gente querendo, trabalhando nisso, mas eu acho que é 5%. Então, A Michele Bolsonaro estaria trabalhando a favor disso, na sua opinião, Menezes? Rapaz, na minha percepção, sendo bem direto, eu não... ela quer projeção nacional, ela não quer ficar só lá no DF, então ela tem os interesses pessoais dela. E eu acredito, piamente, aí eu falo, 40 anos convivendo com o presidente, 40 anos convivendo com ele, eu conheço o presidente, conheci em 82, ele, quando viu o que aconteceu naquele episódio lá em Fortaleza, que a coisa como aconteceu, e ele tinha feito um acordo com a liderança do PL lá, que é o André Fernandes. E é uma forma como a dona Michele chegou e destratou a coisa, a forma, ele viu que ele tinha criado ali uma situação complicada. Assim que terminou isso, demorou 3 dias, ele colocou o Flávio como o candidato a presidente, exatamente para preservar o nome e deixar claro. O Flávio já era o interlocutor, então ele falou, ó, esse camarada aqui acabou. E você vê que a partir daí a Michele saiu de cena, porém existe sim aquela... Ela saiu de cena, mas ela postou ontem, se não me engano, e repostou uma postagem do Tarcísio de Freitas, que gerou uma polêmica danada, que o Alan dos Santos foi reclamar, e que ela postou hoje um rebate para o Alan dos Santos, e inclusive chamando ele de Alan do Demônio, que não é dos Santos, é do Demônio. Né? Enfim. São os problemas que a direita tem. Ainda tem uma bagunça nos vestiários antes de subir a campo para jogar. Nós já estamos lá no campo, arrumadinho, esperando como é que o adversário vai subir. Então, só para fechar, o Tarcísio ele tem o maior interesse. Ele tem uma eleição em São Paulo, praticamente ganha. Sim. E tem mais uma coisa. Hoje ele declarou, o meu candidato é o Flávio. E o Flávio precisa do Tarcísio, porque se o Tarcísio não for candidato lá em São Paulo, o PT vai assumir. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, eu acho que esse jogo vai tender a isso que o Marcelo acabou de falar, que eu concordo nesse sentido. O Flávio vai ser o candidato, e nós já estamos trabalhando para isso, né? E o Tarcísio deve continuar com o projeto dele de reeleição
ao governo de São Paulo, que vai ajudar em muito a candidatura do Flávio a presidente. Agora, como é que esse cenário reflete nos palanques estaduais e vamos virar mais especificamente para o Amazonas? Vou começar pelo Marcelo de novo, o Menezes, a gente fez com o professor Afrânio. Como é que está essa conjuntura na sua visão? E comece, por favor, pela esquerda. Primeiro, Rosane, eu acho assim, eu acho que a gente tem que enxergar que o cenário não é só a pesquisa, tem a vida real, tem a vida das pessoas. E na vida real existem elementos muito consistentes de resultados positivos do governo do presidente Lula. O menor desemprego da série histórica desde que o IBGE começou a registrar. Alguém vai dizer, mas é o IBGE, é o Márcio Postman. Então vamos lá. O maior número da história de empregos formais. Empregos formais é CAGED. Não tem como manipular. É a empresa que vai lá, é o Afrânio que vai lá na empresa dele e registra os funcionários dele, né? Um dos maiores superávites comerciais da história, 68 bilhões de reais de superávit no último ano. A inflação dentro do teto da meta, o que ninguém esperava, o crescimento de 3,4% do PIB. A gente ainda tem aí uma série de medidas que terão impactos na vida do povo, em especial a questão da isenção do imposto de renda, que vai ser um impacto muito significativo na vida da classe média, aquele cidadão que ganha de 5 mil a 7 mil reais. O cara que ganha 5 mil reais, o que ele não vai pagar de imposto de renda é o plano de saúde da família dele, é o financiamento de uma moto, é o que faltava para ele ter renda para fazer o financiamento de um apartamento. Então, isso impacta muito positivamente a vida das pessoas. Aqui no nosso estado, o recorde de emprego na Zona Franca de Manaus, investimentos maciços. Então, acho que isso é algo que, durante o processo de debate eleitoral, joga a favor da reeleição do presidente Lula. Em relação aqui, está claro um cenário de que a tendência é que as esquerdas caminhem com a candidatura do senador Omar Aziz, que é um candidato do PSD, de um partido vinculado ao Centrão, mas que tem uma ligação histórica com o presidente Lula. O PT tende a estar nessa coligação, ocupando, obviamente, um espaço na chapa majoritária. Não há hipótese do PT estar nessa coligação sem estar na chapa majoritária. Nesse caso, você seria o vice, meu cara? Considerando, eu sou candidato, sou pré-candidato ao Senado. Certo. O PT estará ou na outra vaga do Senado ou na vice. Não tem a chance do PT participar dessa chapa sem ocupar um espaço na chapa majoritária. E é pacífico dentro do PT, no diálogo com a direção nacional, com o Edinho, com o presidente Lula, de que o nome para ocupar a chapa majoritária é o meu. E isso nós vamos tratar de uma forma negociada, respeitando a independência e os planos do candidato majoritário, que tende a ser o senador Omar Aziz. E nós temos um partido que está no governo do governador Wilson Lima, que é o PSB, mas que a minha percepção é que no prazo de desincompatibilização o PSB sai do governo e vem para a composição com o senador Omar. E nós temos um partido desse campo da esquerda que claramente está no bloco do prefeito Davi, porque o Sabá Reis assumiu o PDT. Então, o PDT. Então, me parece que o PDT é um partido que já está para lá, né? O PL tem a candidatura da empresária Maria do Carmo e tem aí a dúvida, se o governador vai sair do governo, o cenário é um, se ele não sair do governo, o cenário é outro, a decisão dele de sair ou não sair impacta a decisão do prefeito Davi de ser candidato ou não ser. Então, é um cenário que ainda não está completamente construído. Eu diria que, da mesma forma que nacionalmente, há um bloco de centro-esquerda já praticamente montado em campo e há uma confusão ali no vestiário para saber quem vai subir para disputar a eleição do outro lado. Pela direita. Ainda não temos um nome claro, mas temos estruturas claras. Eu só acho, Rosine, tem uma outra coisa que eu acho muito importante, eu faço questão de falar, porque eu acho que é um debate que vai ficar muito forte nesse semestre. 2 temas que vão ficar muito fortes nesse semestre. O primeiro é a segurança pública, que é um debate que eu acho que tanto a esquerda quanto a direita tem dificuldade de enfrentar. A esquerda fica vitimizando
o crime que está lá no morro, o cara que corta a mão, que mata, que esfola, é vítima da sociedade. O cara que mata, que esfola, que sequestra, que queima a gente viva, que não deixa subir para cobrar a conta de luz, desculpa, esse cara não é vítima da sociedade. E, por outro lado, a direita cria redes de proteção com o Centrão, a parte do crime organizado que está embaixo do morro. Banco, Faria Lima e tudo mais. Os dois estão errados, porque você tem que atacar as duas pontas. Então, acho que esse debate da segurança vai ser um debate muito presente na questão eleitoral. E o outro debate muito presente, até o presidente Lula vetou ontem, é essa questão das emendas parlamentares. Isso é uma esculhambação. Isso tem que ser enfrentado. Peraí, eu quero ser candidato ao Senado para acabar com o orçamento secreto, para acabar com a emenda PIX, para que todo recurso público, ainda que indicado por parlamentar, tenha digital dele, tenha plano de trabalho e tenha segurança de que vai ser executado alguma coisa. Porque eu sei onde está cada centavo que eu destinei de emenda enquanto eu era parlamentar. Eu sei que estão reformados todos os CRAs, eu sei que estão construídos os restaurantes comunitários, eu sei que está saindo a nova base do SAMU, eu sei onde está cada real. Eu sei que tem as UTIs de Parintins, que tem a usina de oxigênio de Careiro Castanho, de Parintins e de Quari. Agora o dinheiro desses caras vira pó. É uma emenda que ninguém sabe de quem é, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe que obra fica. E o Estado brasileiro está com orçamento sequestrado para esse tipo de coisa. Sem planejamento. Eu vejo gente candidata ao Senado, o Alberto e o Plínio, todo dia falam contra o ministro do Supremo, mas não conseguem falar contra o orçamento secreto. Porque o Plínio recebeu 50 milhões na véspera da votação para presidente do Senado. E o Alberto não pode falar contra emenda PIX porque ele é o campeão de emenda PIX, sendo um deputado de oposição. Peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Essa é a principal moeda de troca tem uma explicação? do momento? Tem explicação. Acho que o professor Frânio acabou de sugerir uma explicação. Não, tem uma explicação óbvia. Por quê? Porque como quem controla parte da distribuição desse dinheiro é o presidente, são os presidentes das casas, tem matéria que interessa ao presidente da casa, mas não interessa ao executivo. Aí o presidente da casa dá a emenda para o deputado porque votou na matéria de interesse dele. Ou vocês acham que o presidente da Câmara não distribuiu emenda para quem votou para derrubar o IOF? Só quem não conhece o funcionamento da casa. Bom, e eu quero deixar claro que o espaço está aberto para o senador Plínio Valério e também para o deputado federal Alberto Neto virem aqui dar as explicações, as pontuações deles sobre as questões que são levantadas pelo ex-deputado Marcelo Ramos e são importantes serem levantadas sim, importantes serem explicadas sim. Vamos lá, vou passar aqui para o Coronel Menezes. Antes disso, eu queria pontuar, Ricardo, para os nossos comentários próximos, que a gente tem dois convidados aqui, um de esquerda, um de direita, no campo da esquerda, outro do campo da direita, mas que são críticos aos seus próprios campos, porque na fala anterior, o Coronel Menezes soltou assim, olha, esse é um dos problemas da direita e agora Mas eu não estou mentindo. E o Marcelo disse, olha, o problema da esquerda é defender aquele pessoal ali que está fazendo isso e aquilo outro errado, né? Vitimizando quem não deve ser vitimizado. Então, são pontos aqui importantes. Coronel, eu queria que o senhor falasse um pouco desse desenho para governo do Estado, para Senado. O senhor não vai disputar majoritário, só teve uma votação que lhe elegeria em Manaus com tranquilidade na eleição passada para Senado, mas perdeu ali na votação do interior para o Omar. Mudaram. Oi? Os ventos mudaram. Os ventos mudaram, essa é a realidade. Não, Rose, olha, eu quero começar pelo término do que o Marcelo falou, né, dessa parte da emenda PIX. Eu acho uma coisa interessante da parte dele, uma postura com relação a isso, de terminar essa emenda PIX, e eu sou favorável. Mas eu quero dizer que o Lula já tinha prometido terminar isso e expor isso lá nos debates da última eleição. E Verdade. Essa situação continuou. Então, o que ele tem de desejo, eu também tenho dentro da minha proposta para a federal, só para não perder a ideia. Com relação... Então, o senhor já coloca a sua candidatura mesmo como deputado federal, é isso? Porque hoje você precisa, por uma candidatura majoritária, você precisa ter um apoio muito robusto. Estrutura muito grande, né? Ou prefeitura, ou o governo. Então, no governo, se tiver, o candidato vai ser o governador do estado.
né? Na prefeitura, ele também já definiu. Por exemplo, o Alberto, que é o candidato do PL, ele não vem com apoio nem de lá nem de cá, mas tem lá do partido. Bem, isso é outra coisa. Agora, com relação ao cenário nacional, como você pediu, nacional e depois a gente entra no estadual, a minha percepção é o seguinte: o que o Marcelo falou é realidade, mas a gente tem também que compor do governo do presidente Lula a taxa Selic, do jeito que está, acima de 15%, os juros muito escorchantes, essa que é a realidade, né? Nós temos que pontuar a situação das estatais com, digamos assim, esse rombo que está tendo as estatais, essa má gestão, principalmente a gente coloca a situação dos Correios, que é uma situação extremamente crítica. Essa situação hoje que acontece nesse lado, eu concordo com o Marcelo quando ele coloca a parte da segurança pública. Eu vejo que a saúde é importante, mas a corrupção também, Marcelo, ela vai também chamar um pouco para si nesse debate também, nesse nível de importância. E a gente tem aí, por exemplo, hoje, na escala lá sendo discutido no Congresso, né, a CPMI do INSS, e agora, no meu entendimento, o maior escândalo da República recentemente, que é o Banco Master, porque aí ele pega judiciário, a mais alta corte, pega umas lideranças políticas, porque é a primeira vez, parafraseando, né, alguém muito conhecido na história desse país, que o Banco Central decreta a liquidação de uma entidade financeira. Isso acho que e vai pegar tem mesmo. uma coisa assim, entra o STF em campo e entra o TCU, órgãos do Estado, e entra todo mundo contra o Banco Central, que é o legislador, é o regulador, perdão, do sistema. Então, tem alguma coisa nessa situação. E aí, todos os ministros se blindando do STF. Então, tem toda essa conjuntura aí. E uma coisa também que vai pesar lá na frente, na parte da pré-candidatura a presidente, é a situação do momento que vive a América do Sul. Ponto. Então, dito isso, o Flávio não tem os números que o governo tem para ele poder apresentar. O que ele tem é simplesmente o nome e um desejo de mudança de praticamente 50% da sociedade brasileira. Então, isso aí vai ficar par e passo. Voltando para o campo estadual, né, eu vejo assim, tem a candidata do PL, eu conversei com o presidente, eu tive com ele 2 dias antes dele ser preso. E ele me disse, olha, a candidatura lá que nós vamos apoiar é a da professora Maria do Carmo. Então, tem a candidatura dela. Eu vejo uma certa dificuldade, até o momento. Eu tenho uma convicção que isso daí, com certeza, ela irá trabalhar para ajustar. Mas hoje é uma grande dificuldade de trazer alianças, né? Os partidos para o lado dela. Ela está isolada. Só acho que ela passa pela mesma situação que passou Marcelo Ramos e o senhor. Ela está no PL e ela não tem o comando do PL. Não, eu e o Marcelo, nós temos um amigo comum no PL, sabe? Mas eu não vou dizer o nome, vou deixar para ele, porque ele é mais amigo dele do que meu. Entendeu? Os dois ficaram traumatizados, depois que não podem falar o nome do Alfredo Nascimento? Eu falo. Eu não tenho trauma com o Alfredo. Não, que atrapalha pra caramba a direita. O camarada que mais atrapalha a direita, porque é uma contradição de expressão tremenda, entendeu? Que a gente vive. É até patético. O Alfredo fazendo discurso de direita. Não tem condição. É até meio ridículo. Ele está cada dia mais ridículo. Mas assim, eu não tenho problema nenhum com ele. Porque o que ele combinou comigo em 2016, ele fez. Eu precisava de uma legenda para disputar a eleição. Ele abriu a legenda, me deu toda a liberdade de atuação. Então eu não tenho o que reclamar. Quando eu achei que era incompatível com a minha atitude, eu saí. Como o Menezes saiu também. É isso aí. Então, o que eu vejo, Rose, para fechar, é essa dificuldade, né, que a candidata hoje de direita, ela está isolada, e a gente sabe, né, que nós sabemos das idiosincrasias, vamos colocar dessa maneira, ou as especificidades da eleição no interior do Estado. Então, ela não tem uma visibilidade no interior do Estado, e isso, com certeza, ela detém esse conhecimento, ela tem que trabalhar isso, e até o momento, já considerando a proximidade, professor Frânio, da eleição, eu não vejo esse trabalho muito intenso.
Porque não basta você chegar no interior, por mais que a gente seja amazonense, né, chegar no interior e falar assim, não, eu fui lá, foi uma vez só. Fui lá e já conheço os problemas. Não é isso. O eleitor quer te ver, ele quer ver você andando na rua, ele quer ver você, o eleitor não, aí vem os políticos, a classe política daquele município, ele quer conversar com você. Então, o fato de você chegar lá, pousar 2 horas e já sair para outro local, não cola, não cola. E o interior pesa bastante, né? Ele ajuda por um lado, atrapalha por outro também, como aqui na capital também, né? Ajuda por um lado, atrapalha por outro. Falando do interior, vamos lá. Caro Menezes, como é que você pretende estruturar a sua campanha no interior, uma vez que nós temos 61 municípios, temos quantas calhas, Marcelo? 9 calhas tem aí. Tem aliança com o governador, com o Davi? Não, olha, sabe, Afrânio, para mim essa pergunta, ela é muito simples para eu responder, apesar dela ter uma dimensão muito grande, porque é o seguinte, eu hoje estou num objetivo, vamos colocar assim, proporcional. Eu não sou majoritário. Sim. Então eu não preciso ir em todos os municípios. Mas você vai se aliar, por exemplo, vai ter que se aliar a candidatos a deputado estadual nesses municípios. Você vereadores nesse município. Não, eu digo candidatos porque faz o voto casado. Claro, perfeito. Não, sim, nós estamos trabalhando em cima disso. Agora, por exemplo, temos municípios no interior do estado, vamos colocar assim, a região metropolitana de Manaus, vamos colocar de batente, de Novo Airão, por um lado, né? Pega Novo Airão, Itacoatiara, aí você pega por outro lado, né? Presidente Figueiredo, Itacoatiara, e chega ali... outro lado, Manacapuru. Então, essa região metropolitana, com Iranduba, que cresceu assustadoramente, Iranduba eu acho que saiu de 32 para quase, agora está quase 43, 45 mil eleitores. Foi o município assim que mais cresceu. Então, se você pegar essa região, você já detém aí em torno de 70%, 73% do eleitorado. Metropolitano. Da região metropolitana, é onde a gente está focando. E, além do mais, aí vem, por exemplo, nós já temos uma base muito boa lá em Tefé, Humaitá, né? O sul do Amazonas ele é mais voltado para essa ala da direita, né? Nós temos lá também em Tabatinga, grande município. O sul do Amazonas, no caso, Apuí, Lábrea, lá no final. Lábrea também Boca do Acre. Ontem mesmo, por exemplo, eu tive tomando café com o vice-prefeito de Lábrea, né, que é o Joãozinho. Então, estou dando aqui argumentos disso. Então, eu vou estou focando o trabalho da minha pré-candidatura à federal dentro desse contexto. Maravilha. Muito bem. Olha, a gente traçou mais ou menos... O Ricardo tem uma pergunta sobre emendas. A gente está nos últimos 15 minutos do programa, mas a gente vai ter que ajustar aqui. Acho que a pergunta do Ricardo de emendas, vamos tratar sobre o cenário de deputado federal. A gente precisa fechar esse quadro. Mas para fechar o de governo, já que a gente falou mais sobre as candidaturas de governo, falamos da Maria do Carmo, do senador Omar Aziz. Eu vou jogar a bola para o professor Afrânio, que ele fale também das possibilidades no entorno do Wilson Lima e do próprio Tadeu de Souza ou do Davi Almeida, enfim, desse grupo, né? Porque há uma incógnita a respeito de como essa máquina vai funcionar e ela é muito importante numa eleição, né, professor? Então, no caso do Wilson Lima, que é pré-candidato ao Senado, nós vamos saber se ele sai ou não até o dia 4 de abril, não é isso, Marcelo? Não é isso? Então, olha só como vai estar animado se tudo vingar, digamos assim, se o plano de todo mundo der certo. Vão ter Eduardo Braga, eu vou até tirar, tinha uma especulação do Salazar, mas não, esquece. O Alberto Neto. Para governo não, ou para Senado? Para Senado. Ele ameaçou o Senado, né? Senado. O Eduardo Braga, o Plínio Valério, o Alberto Neto, o Wilson Lima, meu amigo Marcelo Ramos aqui. E o Marcos Rota. Tem pelo menos esse. Se eu esqueci de alguém, vocês me relembrem aí quem poderia eu acho que o pessoal deve ter um candidato também. O pessoal deve ter um candidato. A Marília tá como pré-candidata, Marília Freire, né? Ok. Então nós vamos ter aí 7 candidatos. Mas assim, não são 7 candidatos, tipo 5 nanicos e 2 grandes. Você tem aí expressão em muitos deles. Tá? Expressão. São 2 votos. Então, todo mundo vai entrar. Vai abrir a votação na hora do senador, vai ter o primeiro voto, vai ter o segundo voto, entendeu? E a maioria das pessoas vota 2 vezes. Não são todos, tá? Mas a maioria vota 2 vezes, tanto que quase dobra lá o tamanho dos votos apurados.
E a aposta é nessa. O que se ouve nos bastidores e se analisa previamente é que a direita vai fazer um e a esquerda ou o centro vai fazer o segundo nome. Não sei se vocês concordam com isso. Eu queria passar essa bola rapidinho aí para ouvir, sem estourar o tempo que a Rose colocou aí. Eu acho que o senhor tem os melhores dados para fazer essa análise nesse momento. A esquerda tem condições de fazer um na conjuntura Eu não digo atual? a esquerda, mas o centro-esquerda, que aí é Eduardo, representado no pelo caso. Eduardo Braga. Tá? Mas aí para a direita fazer mas dois, em qual o Wilson conjuntura? Lima teria tipo, se a que esquerda ganhar. não lançar candidatos fortes, que estejam mais alinhados à Wilson Lima tem a esquerda, maior e que o rejeição Wilson e perde saia. pra É mim em isso? Manaus, Só pô. para Para de concluir esse brincadeira. raciocínio, que é uma dúvida minha. No caso de o Wilson Lima não entrar, porque ele favorece, sim, a candidatura do Eduardo Braga, e no caso de a esquerda não lançar um nome que tenha conexão com o campo de esquerda de verdade, que aí favorece o Eduardo Braga. Isso Então, daria um se o Marcelo não fosse cenário mais candidato, positivo. o é isso? Eduardo cresceria mais, entendeu? Se o Marcelo não fosse candidato. Se porventura o Eduardo não fosse candidato, o Marcelo cresceria mais, entendeu? Só que a única pesquisa que publicou, tirando o Wilson, quem cresce mais quando tira o Wilson sou eu. Eu não sei por quê. Pois é. Mas eu confesso que eu não vi. Eu Mas não sei por quê. Mas é. Não vou perguntar. Eu não vi. Mas assim, com os meus dados eu percebo isso aí, tá, Marcelo? E eu acho que isso faz sentido também. Não é uma coisa que você analise essa movimentação e diga assim, pô, não tem nada a ver essa movimentação. Tem, faz sentido, sim. E o Wilson Lima realmente, em Manaus, tem problemas. No interior ele ainda não está morto, tá? Não está mesmo, pelo contrário. Vamos ver como ele vai ficar dia 5, se ele renunciar. Aí vamos ver, porque perde o poder né? da Reposto. caneta. Exatamente. Enfim, mas fala-se também que tem um plano dele para isso aí também. Eu imagino que ele esteja se articulando. O governador Wilson Lima aprendeu, de fato, a usar Sim. bem, né, os mecanismos que ele tem a seu favor. O rompimento do se prefeito articular. Davi Almeida com o senador Omar Aziz pode provocar alguma situação aqui nesse cenário também. Por exemplo, o senador Eduardo Braga vai ter que ficar num lado ou de outro. O melhor cenário para o Davi e para o Wilson é eles ficando junto? Ainda que o Davi não seja candidato, enfim, ainda que eles tenham rejeição, desaprovação da gestão deles, mas eles têm a máquina, os Davi dois não têm ser máquina. candidato para o Davi, eu imagino que seja o plano Z, entendeu? Porque o plano A, o plano B, o plano C, até o X, é ele sendo, tá? Porque nunca mais o cavalo vai passar 2 vezes selado na frente dele, ou seja, tendo o governo, o plano original, tendo o governo e tendo a prefeitura para articular sua campanha. Tá? Então, acho que esse é a prioridade absoluta. Como é que isso pode ser revertido? O Wilson Lima não sai, tá? Aí só a prefeitura de Manaus banca, enfim, a articulação toda de uma campanha, uma máquina só consegue viabilizar uma campanha para governo? Olha, fica mais difícil, vamos colocar assim, né? Fica bem mais difícil. E aí eu não sei o que pode acontecer. A gente ouve nos bastidores também que já existem movimentações junto ao governador Wilson Lima para que ele fique no cargo e não saia, assim como tem movimentações para que ele saia, entendeu? E venha. Para o Davi é essencial que ele saia, entendeu? E assuma o Tadeu de Souza. Se isso não acontecer, o plano não vai ser mais esse e talvez nem haja mais plano. Tadeu é um bom nome para governo? O senhor acha que ele consegue se viabilizar nesse tempo? Para governo, a meu ver, só se houvesse um impedimento no Davi, por exemplo, alguma Mas coisa... independente disso, eu acho que ele é um nome que tá da Liga, que ele consegue uma conexão boa com o eleitor nesse período que ele teria até outubro? Enfim, à frente do governo, eu acho que vai ser outro cenário que a gente vai ter que medir, né? O Tadeu governador, o Tadeu aparecendo, o Tadeu movimentando o Estado. O Tadeu vice-governador, ele se esforça até, tem que elogiar, ele se esforça bem, as redes sociais dele são legais, são até prazerosas de você ver e tal, mas o alcance é mínimo.
Tanto que ele aparece com 7%, 8% na maioria das pesquisas, e isso é fato. Então, para ele se lançar governador, ou ele rompe com o Davi, ou o Davi é impedido legalmente de se candidatar e o Tadeu vira o nome do grupo, vamos dizer assim. Tá? Aí faz sentido para mim, se isso acontecer. No restante, o plano A, B, C, D, como eu disse, é o Davi, do grupo do Davi, evidentemente, é o Davi candidato a... Isso aí eu falei, inclusive, você lembra, lá atrás, que, antes de... No tempo que ele dizia ainda que apoiaria o Omar, que não viria, não é para colocar o nome dele. Que a gente nunca acreditou, né? Não. É isso aí. Então é isso. Eu vejo dessa forma. Né? A eleição ao Senado pode ser impactada, sim. E impactada por quê? Porque o senador Eduardo, de certa forma, ia gozar no plano original dele, do Omar, iria gozar da estrutura para fazer uma campanha mais robusta. E ele vai ter que escolher, nesse caso, e eu imagino que ele ficaria com o senador Omar, e não com o prefeito Davi Almeida. Né? Tem uma secretaria que faz parte do acordo entre os dois, que é a secretaria que o Jesus Alves é o... Mas esse já atravessou o Rubicão, já é mais Davi do que... É isso aí, também ouvi falar nisso. Eu falei essa semana com o Jesus Alves, ele disse que está afiliado no MDB, mas a informação de bastidor é que ele está indo de malas prontas. Também ouvi avante, falar né? nisso aí. Também ouvi falar, tanto que ainda está no cargo, tanto que... Enfim, esse é o início esse é o início de uma corrida aí que vai ser muito interessante aí. Até porque o MDB tem dificuldade de ter chapa de deputado federal. O plano era aí o Jesus, o Saulo, o Paulderney. Tudo indica que o Saulo, o Paulderney e o Amon vão para o Podemos. O MDB fica sem chapa. O Jesus não vai para o MDB sem chapa. Agora, ninguém faz 3, na minha opinião. Sim. Não. Ninguém faz 3. Bom, uma informação de plantão urgente aqui no meio do Exclusivo. A gente precisa informar que o ministro Alexandre de Moraes transferiu o ex-presidente Bolsonaro para da sede da Polícia Federal para a Papudinha. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, o ex-presidente Bolsonaro, em Brasília, e ele vai ser transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, que é uma área conhecida como Papudinha. O ministro também determinou que o ex-presidente Bolsonaro seja submetido imediatamente à junta médica oficial, composta por médicos da Polícia Federal, para avaliação do seu quadro clínico de saúde, e depois disso, Moraes vai avaliar se concede ou não a prisão domiciliar requerida pela defesa. Mais informações ao longo da programação da Band News Manaus e da Band News no seu conteúdo nacional. Vamos finalizar aqui o nosso programa, tem 4 minutos. Foi bom que vocês já enveredaram ali para o cenário para deputado federal. Acho que a gente tem que fechar com esses 4 minutos esse cenário. Eu vou deixar aqui a questão que o Ricardo queria levantar, que tem a ver com esse cenário de deputado federal, né, Ricardo? Pois boa tarde a todos, né? Vocês falaram sobre a questão das emendas, né? E eu lembro que as emendas obrigatórias, elas acabaram sendo cada vez mais ampliadas a partir do Temer, aí Bolsonaro e Lula, né? E as obrigatórias acabam colocaram o ex-presidente Bolsonaro praticamente com uma faca no pescoço durante o governo, como tem colocado o presidente Lula. E em algum momento, algum dos dois falou que, condenando esse instrumento de certa maneira, né? E eu queria saber do senhor, professor, se o senhor acredita que, dentro das pesquisas eleitorais, se de fato um candidato que tem esse compromisso de, pelo menos, ser contrário às emendas e diminuir também essa força grande do Congresso, ele seria bem visto dentro das pesquisas e seria diferente para o eleitor aqui de Manaus, né? E também saber se vocês terem esse compromisso. Eu sei que é difícil porque não depende só de vocês, de toda uma composição, de toda uma articulação no Congresso, mas se vocês trabalhariam para diminuir essa força do Congresso que acaba colocando tanto um governo de direita como de esquerda também, praticamente cerceado, não consegue colocar uma agenda, né? Olha, eu não sei se ele seria bem visto pela população, mas sei que seria mal visto por seus pares, tá? Com toda certeza disso, porque existe, evidentemente, razões para que exista as emendas PIX e se fazer uso delas. Eu acho que a população entende muito pouco
o que é isso e como funciona isso e o que tem a ver com a vida dele, entendeu? Eu acho, sinceramente, que não faz parte, assim, do métier da população quando avalia. O que ela avalia são as entregas. O Marcelo, por exemplo, ele diz, cada centavo que ele destinou nas emendas durante o tempo, os 4 anos que ele passou lá como deputado federal, ele sabe para onde foi, ele acompanhou, ele fiscalizou, ele fez o trabalho, não só de chamar de financiador por falta de uma palavra melhor por causa das emendas, tá, Marcelo? Não só foi o financiador, mas também o fiscal da obra, vamos dizer assim. E estava lá na entrega da obra, o que é justo, inclusive. Então, isso é uma entrega que aí as pessoas entendem, entendeu? Ou seja, vai estar lá, normalmente é o prefeito do município que recebe a verba, que administra a verba da emenda parlamentar, e ele vai dizer, isso tudo foi feito por causa do deputado Marcelo Ramos, que mandou o dinheiro para a gente fazer, entendeu? Ou seja, aí o pessoal entende isso aí. Aí quando você fala assim, não, existem as emendas PIX que ninguém sabe para onde vai, nem quem enviou, entendeu? Não tem assinatura, não tem autor, mas chega em algum lugar. Só que ninguém sabe onde chega, não tem como rastrear, não tem como saber, não tem como ver. É usado como capital eleitoral, na verdade. Então, eu acho que o povo não entendeu muito ainda como é que isso aí funciona. Ele quer saber da entrega, nesse caso aí. Não sei se vocês concordam. Elas ainda vão ter um peso muito grande no resultado da eleição desse ano, né? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a população entende de forma muito clara que tem um dinheiro que deveria estar no Executivo, que está no Legislativo, que parte desse dinheiro está sendo roubado. A população entende isso muito claro. Está no jornal, está todo dia, tem uma emenda que sumiu o dinheiro, tem um deputado que pegou dinheiro no guarda-roupa, tem o outro que a obra não executou, tem uma cidade desse tamanho que recebeu um orçamento 10 vezes maior do que uma cidade grande. Todo mundo sabe disso. Então, eu vou fazer a minha campanha inteira dizendo o seguinte, todo recurso que não tiver transparência, que não tenha lá a minha digital e não tenha lá para que vai, eu não quero. Eu não quero. Eu quero dinheiro que tenha minha digital e que eu possa saber o que vai ser executado e possa cobrar o prefeito, o governador, quem quer que seja, de como foi executado. Eu acho que é uma boa forma de explicar, Marcelo, assim, para a população entender. Eu sou contra o orçamento secreto, porque orçamento secreto é dinheiro que não sabe quem botou, onde botou, como botou e o que virou. Para onde foi? Tá bom. Eu sou contra emenda PIX, porque emenda PIX você coloca sem plano de trabalho. O prefeito pode estar no calque, ele recebe uma emenda PIX. Se não tem plano de trabalho, como é que tu vai executar o que virou? Não tem nem destino, né? Eu vou receber toda emenda que eu puder botar minha digitalzinha e dizer para que ela vai ser feita. Que foi como eu fiz quando era parlamentar. Orçamento secreto e emenda PIX, eu estou fora. Agora, quero dizer uma coisa que é importante. Quem define se tem ou não emenda PIX, orçamento secreto e o volume, não é o Executivo. Isso é matéria de LDO e de LOA, de Lei de Diretrizes Orçamentárias e de Lei Orçamentária. Que quem vota é o Poder Legislativo. E nós precisamos de parlamentares comprometidos com isso, de que vai ser contra o orçamento secreto, contra a emenda PIX. Isso é importante. E uma coisa, só para fechar, para não deixar no ar, porque eu acho que esse negócio do Banco Master, hoje tem uma fala, inclusive, do presidente Lula, sobre isso, de a ordem para a Polícia Federal ir para cima do crime organizado. Quem que prenderam ontem? O Fabiano Zettel, cunhado do Vocaro. Sabe quem é o Fabiano Zettel? O maior doador, pessoa física da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. Foi preso ontem. Depois soltaram. Então, esse negócio do Banco Master, a minha regra é, não tem ideologia. Quem roubou é de esquerda, é de direita, tem que ir para o saco. Porque nós precisamos combater o crime organizado, e não só do pequenininho, do grande. Porque a gente acha normal subir no morro, metralhar um monte de gente. Mas se pegar, a gente acha normal. Por que que o Vocaro não está lá numa prisão de segurança máxima junto com o Marcola?
o prejuízo que ele dá para o país é tão ou maior do que o que o Marcola dá. Mas não, é um engomadinho, anda de terno, viaja de branco, jato, aí não pode. Então nós precisamos ter firmeza nesse combate ao crime, do pequeno e do grande. E esse é um compromisso de uma plataforma que eu vou apresentar ao povo do Amazonas. Desculpa ter me alongado aqui. Menezes, um abraço, obrigado, Rosiane, obrigado a todos os ouvintes. Eu só queria me posicionar, Ricardo, eu já tinha inclusive me posicionado, porque eu falei exatamente o que o Marcelo falou quando eu abordei esse tema. Eu falei, olha, eu quero colocar uma bandeira, é um compromisso, eu já tinha até assumido. Ó, essa parte de emenda PIX, a gente está fora. Eu vou colocar, que eu vou trabalhar. Aí tem como o professor muito bem falou, e o Marcelo sabe disso, você vai fazer parte de um partido, às vezes o partido, a liderança tem um outro direcionamento, mas isso não impede de você ter a tua postura. Eu vou trabalhar fora dessas emendas PIX. Eu quero exatamente ter o direito de saber para onde vai, eu quero ter o direito de escolher e colocar ali à disposição do prefeito, do cidadão e participar da entrega dessa obra. Então eu sou totalmente contra a parte da emenda PIX. Muito bem, passamos do tempo, mas vamos já pedir desculpa da rede, né, Ricardo? É o seguinte, a gente vai encerrar o Exclusiva, faltou falar um pouco mais sobre o quadro de deputado federal, vamos fazer um programa só para isso, vamos chamar novamente um lado da esquerda, da direita. Rapidamente, Ricardo, só para registrar os ouvintes que mandaram mensagem, Manuel Martins, só lembrando, Rosiane, que presidente só temos um, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, o Marcelo Ramos, depois do Eduardo Braga, o melhor nome para o Senado, quem fala isso é o Augusto. Marcelo é muito preparado, foi o Manuel Martins que disse isso. Quem mais? Marcelo é o melhor nome, um fã-clube do Marcelo aqui, Ademar. Esse Afrânio é um brincalhão mesmo. Aldo Rebelo de esquerda, em 2026, o cara fala uma besteira dessa, pelo amor de Deus. Pois não é não? Ele disse que ele tem uma trajetória de esquerda. Eu não, mas aí eu fiz questão de ler. Mas ele tem uma eu fiz questão de ler, porque o senhor viu que eu fui corrigida também, porque chamei o presidente Bolsonaro de presidente, que é enfim. Aí vamos lá, um último comentário. Uma das prioridades da direita para a eleição é garantir maioria no Senado para fazer o enfrentamento mais combativo no STF, tanto a esquerda quanto a direita. Tem críticas à forma como os ministros tomam decisões, qual vai ser o papel do Congresso, e essa questão a gente vai deixar para o próximo Exclusivo. Eu agradeço aqui a todo mundo que acompanhou a gente, a presença no estúdio do Alfredo Jacaúna, da Ariane Carvalho, minha colega jornalista, com a produção do Lucas Teixeira e com a condução aqui do Ricardo Chaves também. Esse foi o Exclusiva de hoje. Vamos nessa então, agradecer quem participou por aqui, depois eu passo essas mensagens para a Rosiane e para os nossos convidados. Forte abraço e até amanhã. Agora, Reinaldo Azevedo. Pensava para presos. Sempre dizia direitos humanos para humanos direitos.